As inundações no Texas devastaram famílias inteiras e vidas. Isso só pode significar uma coisa: a culpa deve ser do Trump. Bem-vindo ao American Covered, sou Chris Chappell. O homem do tempo sempre estar errado é uma piada mais velha do que eu. E nunca foi menos engraçado. No último fim de semana, uma horrível enchente repentina devastou partes do Texas quando a tempestade tropical Barry atingiu. O que o Serviço Nacional de Meteorologia inicialmente previu ser de 5 a 7 polegadas de chuva acabou sendo muito pior. Imagens incríveis da poderosa água se movendo pelo condado de Kerr, Texas, ao norte de San Antônio. Uma chuva pesada caiu durante um período de 2 horas enquanto muitas pessoas estavam dormindo, fazendo o rio Guadalupe subir mais de 20 pés em menos de 1 hora. Enquanto a água rugia, levava consigo casas, trailers, carros, árvores e praticamente tudo nos acampamentos ao longo das margens do rio. Nada restou. Estava aqui, sumiu. Vários desaparecidos são crianças que frequentavam o Camp Mystic, um acampamento de verão cristão para meninas. Havia aproximadamente 700 acampantes de 7 a 17 anos. Até o momento, o número de mortos ultrapassou 100 pessoas. Sim, vou precisar de uma pausa para a saúde mental com este American Covered. Ah, sim. Ajudem a espantar a tristeza, crianças. A tempestade gerou várias histórias trágicas como esta. A família diz que seu herói é Julian Ryan, de 27 anos, que quebrou uma janela em sua casa inundada para salvar sua família. Eles sobreviveram, ele não. O vidro estilhaçado o cortou tão profundamente que ele não pôde ser salvo a tempo. Vou precisar de mais uma dose dessa fofura de filhote. Ah, eu precisava disso. Apesar da tragédia, existiam relatos positivos. Como quando um nadador de resgate da Guarda Costeira dos Estados Unidos da América salvou 165 crianças, tornando-o um herói aquático melhor e mais legal do que o Aquaman. Quando um desastre assim ocorre, as pessoas questionam por que ninguém previu isso e por que os acampamentos de verão não foram evacuados antes. Agravando a tragédia, tudo começou no Dia da Independência, geralmente uma data festiva, exceto para os britânicos. Felizmente, americanos em todos os Estados Unidos da América viram isso e se uniram, lamentando por seus concidadãos. Estou apenas brincando. Você tem que culpar alguém, então as pessoas estão culpando Trump e seus cortes Dodge Bro. Churchill disse: nunca deixe uma crise ser desperdiçada. Ou Lex Luthor. Não consigo lembrar. Eles estão culpando cortes de orçamento e demissões na Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, ou Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, uma história de inundação envolvendo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica. Cortes no Serviço Nacional de Meteorologia, supervisionado pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, também são culpados. E enquanto o Texas estava inundando, Trump estava comendo sorvete. Espere aí, isso não é coisa do Biden? Que falta de originalidade. Não basta ver as inundações como um desastre, alguém precisa ser responsabilizado. Minha confiança na humanidade foi muito abalada recentemente. Especialmente após ver as pessoas transformarem isso em política identitária. E ouvir pessoas dizerem que todos os visitantes, crianças, eleitores, não Make America Great Again e animais de estimação estejam seguros e secos. Que os eleitores Make America Great Again do condado de Kerr recebam o que votaram. Editor, me ajude! Sim, injete isso direto nas minhas veias. Em um tweet agora deletado, o ex-promotor federal e editor-chefe do Media's Touch News, Ron Filipkovsky, disse: as pessoas no Texas votaram por serviços governamentais controlados por Donald Trump e Greg Abbott. É justamente isso que estão recebendo. Sério? Agora é a hora de começar a politizar desastres naturais? Não falo moralmente, mas logisticamente. Guarde isso para as eleições de meio de mandato, no próximo ano. Os cortes no orçamento são os culpados pelo alto número de mortes? Trump causou a morte de um monte de crianças? Vamos ver por que algumas pessoas pensam assim. Em abril, a Associated Press News informou que, devido aos cortes de empregos da administração Trump, quase metade dos escritórios de previsão do Serviço Nacional de Meteorologia tinha taxas de vaga de 20%, o dobro de uma década atrás. Com 8 escritórios faltando mais de 35% de sua equipe, eles se esvaziavam mais rápido que um show de hard rock anunciando os Jonas Brothers como próxima atração.
Desde o retorno de Trump à presidência, o Serviço Nacional de Meteorologia perdeu cerca de 600 de seus 4.200 funcionários. Isso impediu os meteorologistas de alertar sobre as inundações mais cedo e com mais precisão. Os democratas e a mídia mainstream querem que você acredite na precisão dos meteorologistas, apesar de sua reputação questionável. Os democratas estão aproveitando a falta de pessoal para criticar o governo Trump. O senador Scott Weiner e o ex-conselheiro de Obama, David Axelrod, afirmaram que as ações de Trump e Musk, ao esvaziar o Serviço Nacional de Meteorologia, geraram um resultado previsível. Ou, em outras palavras, eles previram a previsão. Outros críticos foram mais diretos. Grant Stern, o editor executivo do Occupy Democrats, afirma que levou apenas 9 dias para os cortes de Trump na Administração Nacional Oceânica e Atmosférica matarem dezenas de crianças no Texas. Apenas 9 dias. Isso é realmente eficiência governamental. Olha, é uma história sobre crianças mortas. Estou tentando manter as coisas leves sem exagerar nos filhotes, tá bom? Chuck Schumer exige investigação sobre a resposta do Serviço Nacional de Meteorologia. A administração Trump nega qualquer responsabilidade pelo número de mortos. O Departamento de Segurança Interna acusou a mídia mainstream de mentir sobre os eventos que levaram às inundações no Texas e postou seu relato no X. Veja uma filmagem real de democratas e republicanos durante tragédias. Enquanto isso, Trump primeiro culpou a configuração de Biden, mas depois isentou Biden da culpa. Você olha para isso, que situação toda é essa? E isso foi realmente a configuração de Biden, não foi a nossa configuração. Mas eu também não culparia Biden por isso. Eu diria apenas que isso é uma catástrofe de 100 anos. Duas coisas acontecem uma vez a cada século. Tempestade louca e Trump não culpa Biden por nada. Irmãos do sorvete têm que se unir, eu acho. Muitos parecem convencidos de que é culpa do Trump, especialmente após relatos de ofertas de emprego para o Serviço Nacional de Meteorologia em San Antonio, incluindo 2 vagas de meteorologista. Há também este vídeo do meteorologista americano John Morales dizendo que houve uma redução de quase 20% nos lançamentos de balões meteorológicos e previsões de qualidade inferior. A BBC aponta que, apesar do Serviço Nacional de Meteorologia ter suspendido ou reduzido os lançamentos de balões meteorológicos em pelo menos 11 locais, não há evidências de que essas mudanças tenham afetado diretamente os lançamentos nas áreas impactadas pelas inundações no Texas. A previsão ruim deles não foi por negligência de Trump, mas sim por incompetência própria. Isso não me consola. Os cortes no orçamento provavelmente também não influenciaram, pois só entram em vigor em outubro deste ano. É como as pessoas que culpam Robert Francis Kennedy Jr. por um surto de sarampo que começou antes dele assumir o cargo. A menos que o paciente zero tenha sido a baleia que Robert Francis Kennedy Jr. atropelou e despejou numa cidade menonita no Texas. Provavelmente a falta de pessoal não era um problema. A Associated Press News relata que o escritório do Serviço Nacional de Meteorologia em New Braunfels, responsável pelas previsões de Austin, San Antonio e regiões próximas, contou com equipe extra durante as tempestades. A National Broadcasting Company News explica que, onde o escritório normalmente teria 2 meteorologistas de plantão durante o tempo claro, eles tinham até 5 na equipe. Na verdade, de acordo com o Daily Beast, não houve evidências que ligassem diretamente os cortes de pessoal à tragédia. Mas quem precisa de provas quando há indignação justa? É assim que nosso sistema jurídico funciona, não é? Diversos especialistas em clima, incluindo o especialista em furacões, John Morales, duvidaram que os cortes no orçamento tenham desempenhado um papel. Tom Fay, o diretor legislativo da Organização dos Funcionários do Serviço Nacional de Meteorologia, disse que os escritórios de previsão do tempo tinham pessoal e recursos adequados, pois emitiram previsões e avisos oportunos antes da tempestade. No X, um meteorologista da CBS News disse algo parecido, como o meteorologista de Houston, Matt Lanza. Ele também afirmou que quem usa este evento para fazer tal alegação está sendo desonesto. Mas a mídia está afirmando isso. Então ele está dizendo que a mídia é desonesta? Legal encontrar um fã do American Covered. Isso não quer dizer que todos os especialistas em clima concordam com os cortes de orçamento de Trump. Eles simplesmente não acham que isso explica a resposta à enchente no Texas. Porque, novamente, os meteorologistas não são ótimos em prever o clima. Meteorologistas disseram ao Wired que não poderiam ter previsto a extrema severidade da tempestade.
Afinal, Ted Cruz nem sequer fugiu para ir a Cancún, então ninguém realmente sabia o quão sério era. Embora os críticos tenham seus bodes expiatórios, há possíveis explicações para as inundações no Texas terem sido tão mortais. Por um lado, isso ocorreu com as pessoas dormindo de madrugada. Aparentemente, as pessoas não deram a devida importância ao aviso de inundação para evacuar a tempo. O juiz do condado de Kerr, Rob Kelly, disse aos repórteres que lidam com inundações regularmente: "Não tínhamos motivo para acreditar que isso seria algo parecido com o que aconteceu aqui. Precisamos de nomes distintos para cada tipo de inundação. É loucura que algo que apenas molha seus tornozelos tenha o mesmo nome que a coisa que fez Noé construir uma arca." Ele realizou isso sem nenhum financiamento do governo. Há também o fato de que não havia um sistema de aviso adequado. Os oficiais do Texas tiveram a chance de estabelecer um em 2017, mas eles descartaram um sistema de aviso de enchente relâmpago porque acharam que era muito caro. Em vez disso, os oficiais locais usaram um sistema de boca a boca para avisar sobre as águas de enchente furiosas rio abaixo dos acampamentos a montante. Ótimo! Use o método do telefone sem fio para avisar outros sobre uma lava-louças de macaco roxo iminente. O sistema de boca a boca basicamente dependia de alertas nas redes sociais, postagens no Facebook em páginas oficiais. Exceto que, como era dia 3 de julho, todas essas páginas estavam falando sobre o próximo Festival do Rio de 4 de julho. Foi um festival infernal no Rio. Mas, sinceramente, quem usa redes sociais para ver atualizações de páginas oficiais locais? É um sistema ruim para alertas de emergência? A enchente no Texas é apenas mais um exemplo de como os americanos estão politizando tudo para que possamos passar horas intermináveis discutindo com estranhos online. Então, por favor, vá aos comentários abaixo para discutir com estranhos, isso realmente aumenta o engajamento e me ajuda com o algoritmo do YouTube. Você pode ignorar o YouTube e conferir nosso site premium em americancovered.tv. Sou Chris Chappell, obrigado por assistir American Uncovered.